Olá, boa noite. Eu sou Rosiane Kennedy. Você confere conosco a partir de agora as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. Pente fino em aposentadoria por invalidez, auxílio-doença e Bolsa Família constata irregularidades e corta 10 bilhões de reais em gastos. Pela primeira vez, Brasília recebe venezuelanos vindos de Roraima. Os detalhes você confere a partir de agora aqui, diretamente de Brasília, pela TV Brasil, pela Rádio Nacional e emissoras públicas de todo o país. Olha, um pente fino feito pelo governo federal em gastos com auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e o programa Bolsa Família constatou uma série de irregularidades e cortou o pagamento de 10 bilhões de reais para esses benefícios. Os dados, confirmados hoje pelo Ministério do Desenvolvimento Social, apontam que de 2016 até 30 de junho deste ano, foram cessados os pagamentos de 341.746 auxílios-doença e de 108.512 aposentadorias por invalidez. Somente esses cortes geraram uma economia de 9 bilhões e 600 milhões de reais. Ao todo, já foram feitas mais de 791 mil perícias e a expectativa é de passar de mais de 1,5 milhão de processos revisados até o fim deste ano. No caso do Bolsa Família, entre 2016 e 2018, 5 milhões e 200 mil famílias foram excluídas, porque não atendiam mais aos critérios do programa. A situação recorrente é a presença de pessoas com renda superior à exigida para ingresso e permanência no Bolsa Família. A checagem das informações é um procedimento constante com averiguação e revisão cadastral. Com a exclusão dos que não tinham mais direito ao benefício, outras 4 milhões e 800 mil famílias passaram a receber o Bolsa Família, o que permitiu zerar a fila do programa e também permitir o redirecionamento de recursos. Outros programas estão sendo vistoriados, como o de financiamento estudantil, FIES, e o Seguro Defeso. Olha, e para garantir que o pagamento seja feito corretamente, evitando fraudes, o INSS está convocando beneficiários que não foram localizados para fazer perícias médicas. Quem tem os detalhes é Vitor Ribeiro, na Rádio Nacional. Vitor, boa noite. Qual é o prazo aí para essas pessoas agendarem as perícias, hein? Oi, boa noite, Rosiane. Boa noite para você que nos assiste. Os mais de 178 mil segurados do auxílio-doença por invalidez têm até o dia 13 de agosto para agendarem as perícias médicas de revisão dos benefícios. O edital com a lista das pessoas que ainda não fizeram a revisão e não foram localizadas foi publicado no Diário Oficial da União do dia 20 desse mês. O INSS informa que o agendamento pode ser marcado pelo telefone 135. Conforme o edital, os beneficiários que não agendarem a perícia dentro do prazo de 20 dias corridos a contar a partir dessa segunda-feira, dia 23, terão o benefício suspenso. Participam do processo de revisão os beneficiários que há mais de 2 anos não passam por nenhuma perícia médica. Rosiane. Obrigada, Vitor Ribeiro. A gente continua falando sobre benefícios do INSS porque uma operação da Polícia Federal desarticulou um grupo que fraudava benefícios previdenciários. E esse é um dos destaques de hoje no noticiário da Agência Brasil. Carolina Pimentel, portanto, traz esses detalhes. Boa noite, Carol. Boa noite, Rosiane. Bem, foi uma operação da Polícia Federal em Alagoas para desarticular uma associação criminosa especializada em fraudar o INSS. Os criminosos teriam a ajuda de um escritório de advocacia e há suspeitas de que o grupo contava também com a ajuda de servidores do órgão. A operação contou com a participação de 30 policiais para o cumprimento de 6 mandados de busca e apreensão. A denúncia é de manipulação de benefícios de auxílio-doença em uma unidade do INSS de Maceió. De acordo com a polícia, o prejuízo é de aproximadamente R$500 mil e a desarticulação desse esquema deve resultar em uma economia anual superior a R$1.700.000. Também hoje, a Polícia Federal e a Controladoria Geral da União realizaram a Operação Ciranda de Pedra. O objetivo é desarticular um grupo suspeito de cometer fraudes em licitações e desviar recursos em obras de infraestrutura no município baiano de Maiquiniquê. Os crimes teriam ocorrido entre 2012 e 2017. E conforme a investigação, a quadrilha desviou em torno de R$1.600.000. A suspeita de não execução de obras e ainda repasse de pagamentos por serviços nunca feitos. Ainda falando da Polícia Federal, agora de São Paulo, 12 pessoas foram indiciadas por desvio de dinheiro das obras do Rodoanel.
O processo corre sob sigilo de justiça. O trecho norte da obra, previsto para ser inaugurado em 2019, vai servir principalmente para ligar a capital ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, o que deve desafogar o trânsito das marginais Tietê e Pinheiros. O Ministério Público estima que o desvio de verbas chega a 600 milhões de reais. A gente volta agora para os estúdios da Rádio Nacional para conversar de novo com o Vitor Ribeiro, porque no primeiro semestre deste ano, 300 servidores públicos federais foram expulsos por irregularidades. E, Vitor, o principal motivo foi a prática de corrupção, não é isso? Oi, boa noite, Carol. É isso mesmo. Os dados foram divulgados hoje pela Controladoria Geral da União. As expulsões relacionadas à corrupção somaram 192, o que corresponde a 64% dos casos. Em seguida, estão os casos de abandono de cargo, ausência recorrente no trabalho e acumulação ilícita de cargos, com 85 expulsões. Esses servidores eram vinculados a órgãos do governo federal. Os dados não incluem os empregados das empresas estatais. Em 2018, o total de expulsões é 39,5% maior que o registrado no primeiro semestre do ano passado. Desde 2003, foram expulsos cerca de 7 mil servidores. As punições são aplicadas depois de processo administrativo, com direito à ampla defesa e ao contraditório. Pela lei da ficha limpa, os servidores punidos não podem ser eleitos por 8 anos e podem ficar impedidos de voltar ao serviço público. A gente segue com você, Rosiane. Obrigada, Vitor. Agora vamos conferir os destaques que Mariana Jungmann traz para a gente sobre outras investigações. Mariana, o que é que você nos conta hoje? Oi, Rosiane. Pois é, olha, lá no Paraná, o Ministério Público Federal pediu o arquivamento, o trancamento de uma ação contra o ex-prefeito de Curitiba e ex-governador Beto Richa, o procurador Ipojucan Corvelo Borba, que na verdade está em Porto Alegre, mas o caso aconteceu no Paraná. Ele pediu o trancamento da ação por considerar que não há provas que liguem o ex-governador à acusação de desvio de dinheiro repassado do Ministério da Saúde para a Prefeitura de Curitiba. Segundo o procurador, esse desvio aconteceu quando o Ministério da Saúde repassou R$100 mil para a Prefeitura de Curitiba fazer obras de reformas em unidades de saúde, e o desvio aconteceu por uma ex-secretária municipal, uma ex-funcionária municipal lá de Curitiba, que responde criminalmente pelo caso e já foi exonerada. O procurador informa também que a Prefeitura de Curitiba devolveu o dinheiro do Ministério